Olá, queridos! Que grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos estar conversando sobre psicomotricidade. O que é isso? Que importância isso tem para dentro da nossa sala de aula? Quando eu começo a desenvolver essa psicomotricidade nos meus alunos? Bom, queridos, a psicomotricidade ela é uma abordagem educacional que vai reconhecer essa íntima conexão entre o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento motor, principalmente no campo da educação infantil. Então, eu preciso compreender o ser humano como um ser integral. O ser humano é corpo, mente e psicomotricidade, né? Ele precisa desenvolver no seu corpo habilidades para que ele consiga chegar à sua escrita fina, precise chegar a trabalhar com o seu corpo, porque o corpo fala, o corpo é movimento. Então, muitas vezes os nossos alunos, se a gente pedir para eles irem lá na frente fazer qualquer coisa, os bichinhos já vão todo nervoso, né? Que a gente não consegue desenvolver essa habilidade nos nossos alunos. E isso é aprendizado. A neurociência já diz pra gente, se nós ensinarmos as nossas crianças desde cedo a usar o corpo para que o seu corpo fale, para que o seu corpo aprenda, nós vamos conseguir fazer com que ele se desenvolva ainda mais no campo educacional. Então, lá na educação infantil, a gente precisa sim brincar com as nossas crianças, porque a educação infantil é isso, é a gente trabalhar a socialidade da criança, a sociabilidade desta criança, né? A gente trabalhar com que ela troque com seus pares, com que ela aprenda nas brincadeiras, mas que eu ensine para esta criança a utilizar o seu corpo para o aprendizado, para que ela possa, quando chegar no ensino fundamental, estar com a sua coordenação motora fina legal, estar com a sua coordenação motora grossa também legal, porque ela vai precisar desenvolver outras habilidades que não é só o escrever, mas o interpretar, fazer uma peça, de repente apresentar alguma coisa na escola, uma música, e ela vai precisar utilizar o seu corpinho ali para fazer aquilo. Então a gente precisa sim, a neurociência ligada à psicologia, ligada a outras áreas das ciências humanas, elas nos dizem que o aprendizado não é só o letrar, o alfabetizar e o letrar. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal sobre alfabetização e letramento. Acesse aí o link aí abaixo com a nossa playlist, que tem várias já conversas sobre isso. Então, a gente precisa entender que o nosso aluno ele não vai para a escola só para aprender a ler, escrever, interpretar e contar. Não, ele também vai aprender a utilizar o seu corpo da melhor forma possível, a utilizar a sua mente da melhor forma possível. Então, a psicomotricidade ela vai abranger um vasto campo de estudo e atuação. Ela vai percorrer as diferentes áreas do conhecimento, como eu disse para vocês, né? A psicologia, a neurologia, a pedagogia, a fisioterapia, entre outros contextos. Então, o objetivo sempre vai ser como é que eu vou compreender esses movimentos corporais, esta expressão motora relacionadas ao desenvolvimento das funções psicológicas do meu aluno, né? Com uma atenção especial para a memória, para a linguagem, para as emoções, para as habilidades cognitivas, porque tudo isso junto vai transformar com toda essa certeza esse meu aluno num grande cidadão, porque ele vai poder perceber que ler e escrever não é só uma questão de mente, mas é também de todo um contexto ali psicomotor, né? Que ele precisa entender esse campo todo. Eu preciso estar conversando com o meu aluno. A importância dele participar da educação física, a importância dele participar das atividades com atenção, para que ele aprenda ainda mais, para que ele desenvolva ainda mais as suas habilidades. Então eu preciso motivar, estimular essa aprendizagem de forma mais holística, para que ele tenha essa visão também. Eu preciso dizer para os meus alunos,
Nós também temos uma aula aqui falando dos objetivos educacionais. O meu aluno, no início da aula, ele tem que saber, olha, hoje nós vamos aprender isto, e eu preciso dizer para ele o que eu quero com aquela minha aula. Então, para que eu possa potencializar as capacidades individuais de cada aluno e contribuir para essa formação mais completa e significativa dele. Então, nós temos 3 dimensões na psicomotricidade, né? A dimensão motora, a dimensão perceptiva e a dimensão cognitiva. A motora, os movimentos corporais, né? Como a coordenação motora fina e grossa, esse equilíbrio, a postura, habilidades motoras específicas, né? E eu vou desenvolver este lado da dimensão motora com as atividades lúdicas, desafiadoras, né? Para que as crianças possam ali, você vai correr daqui até lá, quem chegar primeiro traz a bola para mim. Isso faz com que ele desenvolva, né? Se solte ali nesse campo, né, da dimensão motora. Já a dimensão perceptiva, tato, aquela capacidade de perceber a posição e o movimento do corpo. Olha, agora eu tenho que estar estático, agora eu tenho que me movimentar, agora eu tenho que olhar e ver onde, aqui do lugar onde eu estou, onde está a bola vermelha. E eu só com o olhar rastreamento, né? Só com rastreamento eu vou lá identificar. Eu tenho que fazer atividades que desenvolvam essas habilidades no meu aluno. Já a dimensão cognitiva, ela vai estar ali, né? Junto ao processo do pensamento, do raciocínio, da aprendizagem. Então, nesse aspecto, a psicomotricidade, ela vai estimular a formação de conceitos, o desenvolvimento da memória, da atenção e da linguagem, promovendo essa integração entre o corpo e a mente. Olha que sensacional isso. Então eu preciso entender essas 3 dimensões para que eu possa permitir elaborar atividades pedagógicas que trabalhem de forma integrada e holística esse desenvolvimento do aluno, né? Favorecendo essas aquisições mais significativas e enriquecedoras para esse processo de ensino-aprendizado. Então, esse desenvolvimento psicomotor, ele precisa começar lá, na infância. Precisa começar lá, nos primeiros anos escolares. Dentro de casa também. A família é muito importante nesse processo, com toda certeza. Mas a partir do momento que a criança chega na escola, esse processo é nosso, do professor. Nós que temos que fazer com que esse desenvolvimento psicomotor melhore. Né? Que ele saia só do mundo ali do que ela já conhece, a criança, e se expanda ainda mais com estimulações que promovam esse desenvolvimento saudável e harmonioso. Então eu preciso fazer com que isso aconteça na minha sala de aula. Quando eu compreendo, né, esse desenvolvimento motor infantil, eu entendo que ele é crucial para o planejamento das minhas atividades adequadas a cada etapa de ensino. Porque ali eu vou garantir que o ambiente educacional, ele seja enriquecedor, ele seja desafiador, ele seja adequado ao crescimento e às necessidades dos nossos educandos. Isso é maravilhoso, gente. Isso não pode estar fora do nosso sistema de planejamento. Ele tem que estar lá dentro do planejamento, porque a psicomotricidade e a aprendizagem, elas têm que andar juntas, elas têm que estar ali na relação junto, estreita, profundamente juntas, profundamente concatenadas, né, para que ela possa desempenhar o seu papel essencial nesse processo educacional. Porque, como eu disse, não vai envolver apenas aspectos motores, mas também os aspectos cognitivos e emocionais dessa criança. A criança tem que entender que nem sempre ela vai chegar primeiro para trazer aquilo que eu estou pedindo. Muitas vezes ela não vai só ganhar, muitas vezes ela também vai perder, e ela precisa entender nesse processo do ganha e perde, que isso faz parte da nossa sociedade, que isso faz parte do crescimento dela, dessas habilidades que ela está desenvolvendo. Ela vai ser melhor em umas coisas e não vai ser em outras, mas que ela pode desenvolver, que ela pode trabalhar aquilo que está faltando nela. Então, quando a criança ela tem a oportunidade de participar dessas atividades, elas vão adquirir noções espaciais, né, de espaço.
Elas vão adquirir percepção temporal de quanto tempo eu preciso para ir lá e voltar, para fazer essa atividade, terminar no tempo onde que a minha aula cabe. Ela vai adquirir o equilíbrio correto para desenvolver e desempenhar as atividades, as coordenações motoras que eu preciso que ela aprenda para que ela tenha habilidade de ler, de escrever, de desenhar, de contar, de pintar. Enfim, essa psicomotricidade ela vai ajudar a desenvolver a concentração, a atenção, a memória, os aspectos cruciais para o sucesso acadêmico desse nosso aluno. Então, ela vai estar, a psicomotricidade, ela está intrinsecamente ligada à linguagem e à comunicação. Ao se comunicar por meio dos movimentos, sejam eles quais forem, uma dança, um jogo, a gente vai entender que a criança ela vai ampliar as suas formas de comunicação. Ela vai ampliar a sua capacidade de interagir com o mundo e com o outro ao seu redor. E isso é maravilhoso, porque ela vai levar isso desde a sua infância até a sua vida acadêmica, até onde ela entender que ela tem que ir. E isso é muito legal, porque o professor ele vai fazer parte desse processo. Quando ele entende esse processo, no início é bem difícil, né? Porque é um caminho árduo para o professor. Mas depois que o professor engata ali naquele processo, que ele entende como é que aquilo funciona, as coisas se tornam mais fáceis, até para ele elaborar o seu plano de aula. Então a psicomotricidade ela não pode estar longe do processo de ensino-aprendizagem, mesmo na educação infantil ou mesmo na educação do ensino fundamental, ensino médio, no acadêmico. Muitas vezes lá na academia a gente tem que desenvolver algumas habilidades dos nossos alunos, porque eles chegam na nossa academia muitas vezes sem algumas habilidades. Então a universidade também ela serve para isso, para a gente fazer com que o nosso aluno pense naquilo que ele ainda não desenvolveu, para que ele possa desenvolver, porque todos nós temos a capacidade da educação infantil à universidade de desenvolver o que a gente quiser. Eu acho que isso também é nosso papel enquanto professor. Bom, queridos, eu espero ter me feito entender hoje nessa questão da psicomotricidade. Se vocês quiserem mais informações, é só deixar aqui escrito. Acessem o link que tem outras conversas, né, sobre educação, pedagogia, estratégias, para que a gente volte aqui para fazer novos vídeos. Lembra, assina o canal, curte, compartilha e aciona o sininho da notificação para que você receba os vídeos que aqui forem postados. Gratidão por hoje e até o nosso próximo vídeo.